Bom, boa noite a todos. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Agora oficialmente, então, começando o nosso encontro aqui mensal dos amigos de Labri Sul. Hoje com a presença do Daniel Matos, nosso amigo aqui que já foi coordenador de um bom tempo aqui do nosso grupo e nos deixou muito triste com a partida, mas que também sempre nos brinda aí, quando possível, com a presença mesmo que virtual, né? É um grande prazer a gente ter ele de volta aqui para falar com a gente. Nosso grupo, então, dos amigos de Labrisul, para fazer um breve comentário com quem não conhece, quem está chegando pela primeira vez, nós nos encontramos desde 2012, então, em Novo Hamburgo, na casa da Gislaine e do Roberto, que hoje não estão aqui conosco, né, mas que presencialmente nos receberam aí durante todo esse período nos encontros que nós tivemos. Desde o início da pandemia, nós iniciamos essas modalidades de encontro online. Estamos migrando agora, planejando para o mês que vem a volta dos encontros presenciais, né? Tivemos aí alguns contratempos, enfim, de organização, e então seguimos nessa sistemática online e até a ideia é que a gente possa seguir com alguns encontros intercalados online para oportunizar tanto a participação de pessoas de outros lugares, como, por exemplo, o caso do Dani, né? O Dani está em Belo Horizonte, não poderia participar do encontro presencial com a gente, então a gente tem a oportunidade de também ter o Dani conversando com a gente, assim como outros que a gente recebe aqui com uma certa frequência, né? Então a gente fica muito feliz também de ter esse espaço e pretende manter de uma forma intercalada no futuro. Nós temos um encontro mensal, normalmente é a última sexta-feira do mês, às vezes por questão de agenda a gente muda a data, né? Nós não somos propriamente uma casa de Labri, né? Para quem não conhece, o Labri foi um trabalho que o casal Francis e Edith Schaefer começou na Suíça. Hoje existem várias casas de Labri no mundo, e nós temos uma casa de Labri no Brasil, que fica em Belo Horizonte, onde o Dani está agora. E, na verdade, não é exatamente Belo Horizonte, né, Dani? É uma cidade vizinha ali, se não me Lagoa engano, Santa. Lagoa Santa, né? A gente fala aqui BH fica ao lado. Então, a gente não é uma casa de Labrie, tem até esse sonho, né, como grupo aí de no futuro, se possível, né, iniciar algum trabalho nesse sentido, mas nós somos apenas um grupo de amigos que se encontra dentro da proposta que o Francis e a Edith começaram na Suíça de abrir a casa, uma proposta de hospitalidade e também de abertura para perguntas sinceras, respostas sinceras também, honestas, enfim, naquela ideia de que o cristianismo tem resposta para todas as questões da vida. Então, nós temos aí uma série de assuntos que a gente tenta abrir espaço e ouvir várias pessoas de perspectivas diferentes, né? Hoje o Dani veio para trazer para nós uma proposta aí, já está até projetada no slide, Habitando o Jardim, Espiritualidade e Natureza, né? Então, ficamos muito felizes com a tua vinda aqui hoje, Dani, de novo, e eu vou fazer uma pequena oração, então, para iniciar os trabalhos, né, antes de a gente de começar, e depois daí passo a palavra para ti. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade de estar aqui hoje, virtualmente, nos encontrando, conversando, podemos viver um pouco dessa proposta que tu tens para a nossa vida, Pai, como grupo de amigos. Obrigado pela oportunidade de continuar esse projeto e também obrigado pela vida do Dani, pela disponibilidade dele nessa noite. Pedir que o Senhor abençoe, Pai, nosso encontro, abençoe a nossa noite, todos que estiveram aqui também, que o Senhor possa estar dando um encontro frutífero para nós e aquecendo nossos corações, e que também possamos estar crescendo no conhecimento da tua palavra, no teu amor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Dani, então agora é contigo aí e a gente vai conversando, né? Depois a gente tem uma dinâmica, o Dani vai falar um pouco agora, mas até depois nós vamos ter um espaço aí para perguntas, para conversar mais, para quem não acompanha e não conhece. Então a gente normalmente faz assim, pedimos que, enquanto o Dani fala, então quem estiver aí, mantenha os microfones no mudo, só abre quando for falar. Então, contigo aí. Pessoal, boa noite. Para mim é uma alegria estar falando
no encontro virtual dos amigos de Labrisul, como o Jonas falou muito bem. A gente morou por 6 anos no Rio Grande do Sul, foi um tempo muito bom. Nós éramos felizes e sabíamos disso. E parte dessa nossa alegria foi coordenar esse trabalho entre amigos, pessoas que nós amamos, por 3 anos. E ele falou que sentiu um pouquinho, né? A nossa partida, a gente sentiu também, obviamente, mas entendemos que era o propósito de Deus que a gente estivesse aqui, e nós já estamos há 3 anos em Lagoa Santa, né? O Jonas falou também em Belo Horizonte, além da proximidade, porque o Labri, por um pouco mais de 10 anos, estava realmente situado em Belo Horizonte, né? Era numa casa lá, no bairro Santo André, e é já um pouco mais de 4, 5 anos que está aqui em Lagoa Santa. Bem, meu nome é Daniel Matos, para quem ainda não me conhece, sou casado com a Bruna e pai do Bento. Então fica o abraço da nossa família para todos vocês. A gente vai falar hoje sobre esse tema que está aí na tela, Habitando o Jardim, Espiritualidade e Natureza. Eu tenho um pedido para fazer para você. Eu sei que tem mais de 4 pessoas assistindo agora. Quem puder deixar o vídeo aberto, faça isso, mesmo que nesse primeiro momento a gente não tenha interação. Eu gosto de estar olhando para vocês, vendo as reações. De alguma forma isso nos ajuda, né? Quem foi professor nesse período de pandemia sabe da dificuldade de você ficar dando aula parecendo que você está sozinho. Então, eu sei que eu não estou sozinho, vocês estão aí, mas quem puder dar essa forcinha aí, deixar o vídeo aberto, isso nos ajuda também, tá? E como o Jonas falou, o Labri ele foi criado tendo essa ideia de ser um abrigo, né? Um local onde perguntas honestas sobre qualquer área da vida pudesse ser trazida e que nós, a partir da palavra de Deus, da Bíblia, pudéssemos ir à procura de respostas também honestas, né? Nós não temos acesso à verdade absoluta, como Schaeffer diz, mas a gente tem a possibilidade de compreender e, de alguma forma, acessar a verdade verdadeira, que é mais do que suficiente para a gente conhecer um pouco mais de quem Deus é, quem nós somos e o que Deus tem para as nossas vidas. E hoje a gente vai falar sobre esse tema relacionando natureza e espiritualidade. Bem, eu vou colocar aqui o meu celular no cronômetro. A última vez que eu fui dar essa palestra, a gente passou muito, mas hoje isso não vai acontecer. Eu vou tentar ser bem sintético e mais direto, né? Bem, há alguns meses atrás eu comecei a leitura desse livro aqui. É um livro de um jornalista norte-americano. O título do livro é O Princípio da Natureza, reconectando-se ao meio ambiente na era digital, né? Aí aqui tem uma pequena citação, na capa mesmo, diz assim: a privação do contato com a natureza é uma das grandes responsáveis por tantas tendências psicológicas negativas, inclusive pela epidemia moderna da depressão. E é um autor que não é cristão, e ele parte da seguinte premissa, né, de que ao longo dos anos o afastamento do ser humano da natureza foi se dando de forma cada vez mais constante, e que esse ser humano que mora em cidades e que não se vê mais como parte da natureza, está cultivando um modo de vida que tem trazido para ele problemas psicológicos e também problemas na sua saúde física, né? E aí ele apresenta uma forma de fazer essa reconexão, e é muito interessante porque, se você já leu livros de jornalistas norte-americanos, eles gostam muito de apresentar inúmeras pesquisas, dados. Então, é um trabalho bastante rico, né? Então, eu recomendo essa leitura, O Princípio da Natureza, Richard Louv, editora Cultrix. E aí ele apresenta, eu vou falar um pouco sobre o livro durante a palestra, a importância de nós nos reconectarmos com a natureza. E aí eu comecei a pensar, bem, nós como cristãos, de alguma forma a gente entende a importância da natureza, mas talvez há algo que a gente precisa enfatizar mais, né? E aí eu entendo que seja essa dimensão da integração da natureza com a questão da espiritualidade. É comum nós vermos cristãos que entendem que a gente precisa cuidar da natureza e até sustentam, digamos assim, pautas ecológicas, e isso é louvável, mas eu entendo que junto com isso deve haver uma percepção mais profunda. Por isso a ideia de habitar o jardim.
Então, não é só uma relação do tipo como nós devemos cuidar da natureza. A pergunta é como nós devemos habitar na terra, que é o jardim que Deus cultivou para que nós morássemos, né? Vamos lá. Bem, com a queda, houve uma fragmentação do complexo de relações existenciais que constituíam o habitat humano. O pecado nos afastou de Deus, que é a principal ruptura, né? Mas não apenas nos separou de Deus. A partir desse afastamento do nosso Criador, que nós somos criados para espelhá-lo, né? Nós somos a sua imagem e semelhança, nós nos afastamos também de nós mesmos, então começamos a ter uma crise de identidade, nós começamos a ter problemas relacionais. Quem tem familiaridade com o texto bíblico vai ver que logo depois da queda, você vai ver que você tem um assassinato, né? Então você tem uma ruptura da relação com o outro, e também tem uma ruptura da relação com a natureza, né? Se a gente for pegar toda a narrativa de Gênesis, a gente vai ver Deus criando, e no final, ou vamos colocar assim, como o clímax da criação, Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, e dá a ele um mandato específico, né, de cultivar e de guardar o jardim. Então, o homem, ele faz parte dessa criação, ele está dentro desse habitat. Ao se separar de Deus, ele não apenas se separa do seu Criador, mas ele vai se separando de todas as outras relações que também estavam devidamente integradas na relação que ele tinha a partir da sua vida integrada com Deus, né? Esse é um ponto importante, é um ponto que o Schaeffer enfatiza bastante nesse livro aqui, A Verdadeira Espiritualidade. Essa aqui é a capa antiga, gente. Saiu uma edição nova com uma capa muito melhor. Comprem. Nesse livro, o Schaeffer vai dizer o seguinte, que um dos problemas psicológicos básicos do ser humano é a sua rebelião, não estar na posição de criatura diante do Criador, né? E com isso, o homem ele passa a não mais viver nas condições da sua criaturidade. Ele vai querer criar a sua própria existência. E as condições da criaturidade, se a gente for pensar antes da queda, é uma relação tanto de pertencimento com a natureza, como uma relação de cuidado. Bem, a ação redentiva de Deus em Cristo reintegra de modo profundo e visceral todas as relações que constituem a verdadeira humanidade. Isso é um ponto importante. Huckmacher sempre dizia isso. Cristo não veio ao mundo para nos tornar cristãos. Ele veio para nos tornar os verdadeiros humanos que nós deveríamos ser desde o início, mas que nós deixamos de ser a partir da queda. Então, ao nos encontrarmos com Deus, ou melhor, ao sermos encontrados por Ele, nós novamente nos abrimos para essas várias relações que foram corrompidas, ou a reintegrar essas várias relações onde havia uma separação, né? Então, primeiro, essa relação com Deus, essa relação conosco, essa relação com o próximo, mas também a nossa relação com a natureza. Percebam que, normalmente, nos nossos contextos cristãos, se fala muito sobre isso, né? Nós precisamos nos relacionar com Deus. Então, você está fazendo o seu período devocional, não deixe de fazer isso, porque você tem que cultivar a sua relação com Deus, né? Fala-se muito também da relação com o outro, né? É importante você ter amigos, é importante você estar disponível para ajudar as pessoas, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Importante também essa questão mais individual, de você entender a sua nova identidade em Cristo Jesus, saber que agora você faz parte da família de Deus, que você foi adotado. Mas, no que diz respeito à natureza, normalmente a gente não tem a mesma ênfase. Parece que essa relação com a natureza está fora desse eixo. E não me parece que isso é adequado quando a gente olha para Gênesis, né? Onde a gente vê o ser humano no clímax da criação, mas dentro de todo esse conjunto, né? Tanto é que você vai ver depois, por exemplo, Adão dando nome aos animais. Esse processo por exemplo, de nominar, é o processo de integrar em seu próprio mundo. Eu sei que não tem como vocês responderem agora, mas não, na verdade tem, né? Alguém aí tem um cachorro sem nome?
Se alguém tiver e puder assim, ó, abrir o microfone e falar assim, eu tenho um cachorro, ficou na minha casa por 30 anos e eu nunca dei nome para ele. Provavelmente isso não vai acontecer, por isso que ninguém abriu o microfone. Quando a gente dá nome a um cachorro, ele se integra ao nosso próprio mundo, né? É diferente de ser um cachorro qualquer, é um cachorro que nós nominamos, né? Então, assim, ver Adão nominando os animais é ver aqueles animais como parte do seu próprio mundo, né? Bem, isso é só uma deixa de nós pensarmos que, e aí tem uma linha de interpretação teológica que eu estou pressupondo nessa minha palestra, que é que o ser humano ele foi criado para ser o regente da adoração cósmica. Então, o que é isso? Cosmos no sentido de mundo, né? Uma leitura de Gênesis 1 que eu acho muito plausível e adequada, principalmente pensando em textos antigos, né? É a ideia de que o que nós temos ali em Gênesis 1 é Deus construindo um templo para a sua própria glória. Toda a existência é feita para a glória de Deus. E nos textos antigos, era muito comum, quando um templo era feito, principalmente um templo pagão, esse templo era inaugurado como? Com uma cerimônia em que a imagem daquele Deus, daquele templo, era colocada dentro do templo. Então, quando aquela imagem estava dentro do templo, era sinal de que agora o templo está inaugurado, né? A obra foi completa. Então, quando você tem Deus criando homem e mulher, a sua imagem e semelhança, e colocando o homem no jardim, é como se Deus estivesse falando, agora o meu templo está completo. Está ali a minha imagem, a minha semelhança, e qual é a função? É nós sermos sacerdócio real. É nós, de alguma forma, na relação com Deus, nos relacionarmos com todos os outros seres, de forma que tudo que tem fôlego possa adorar e engrandecer ao Senhor. Então, eu acho muito legal essa ideia de Deus cria, ele planta um jardim, isso, gente, só isso a gente poderia ficar, vamos falar só sobre isso. Deus que planta um jardim e coloca o ser humano. Então, assim, a gente já vive numa terra que é um jardim plantado por Deus. E qual era o propósito, ou a gente pode dizer que é uma interpretação adequada ou plausível, era de que na nossa relação com Deus, isso antes da queda, viu, gente? Então vamos pensar, Deus criou o mundo, cria o jardim, coloca Adão e Eva. Ali eles têm relação com Deus de forma direta, não há pecado e não há morte. O que eles tinham que fazer? Guardar, cultivar e multiplicar. O que significa multiplicar? É multiplicar aquele jardim por toda a terra. É multiplicar aquele modo de habitar a terra sem pecado, de relação profunda com Deus e equilíbrio com a natureza. Então, o que é que o pecado faz? A ruptura faz com que a gente, ao invés de multiplicar o jardim, a gente acaba criando Babel, ou várias cidades que representam o nosso impulso, a nossa vontade de poder, e a gente vai multiplicando isso. A gente vai multiplicando sistemas e modos de existência e modos de habitar a terra que não glorificam a Deus. E um dos sinais disso é o quê? O modo de exploração e de não reconhecimento do ser humano como parte da criação que deve guardar e cultivar a natureza. Mas a ação redentiva de Deus nos faz relembrar que a gente também tem essa missão. Olha que interessante, duas citações daquele livro que eu falei, O Princípio da Natureza. A primeira diz o seguinte: em seu significado mais amplo, o transtorno de déficit de natureza, é isso mesmo, não é déficit de atenção, não. Transtorno de déficit de natureza. Gente, pausa aqui. Tem uma linha já na psicologia chamada de ecopsicologia, uma linha crescente. Então, vários psicólogos estudando como a natureza pode e já está sendo usada para integrar processos terapêuticos e essas experiências e essas palavra não é experiência, mas esse modo terapêutico tem se mostrado bastante exitoso para uma série de casos, né? Mas vamos voltar lá. O transtorno de déficit de natureza é uma consciência atrofiada, uma capacidade reduzida de encontrar sentido na vida. Essa retração da nossa vida tem impacto direto em nossa saúde física, mental e social. Então, assim, pessoas que não são cristãs têm percebido que nós estamos desenvolvendo um transtorno de déficit de natureza, nós não nos vemos mais como parte da criação.
Só que isso tem trazido uma série de problemas para nós, tanto na nossa saúde física, mental e social. Olha uma outra situação interessante, principalmente comparando, gente, com essa interpretação que eu dei de Gênesis, tá? Da criação. Quando o vento sopra sobre a relva, não mais faz parte do espírito humano, deixou de ser parte do seu sangue, de sua carne, o homem se torna, por assim dizer, uma espécie de marginal cósmico. Gente, isso chega a ser chocante. Um autor não cristão dizendo assim, o ser humano que não se vê mais como parte da natureza, que não consegue se conectar com todo esse habitat profundo de existência, ele se torna uma espécie de marginal cósmico. É um ser à parte dessa realidade criada. Só que isso aí é completamente oposto do propósito de Deus, que era nos colocar na criação como parte da criação, mas como aqueles que tinham essa responsabilidade de, junto com a criação, adorar a Deus e, de alguma forma, ser o representante de Deus para a regência desse culto cósmico, né? Aí você fala, Daniel, mas isso é meio estranho, não é? Eu falei, você pode achar estranho, mas o salmista não achava estranho quando ele falava todo ser que tem fôlego, louve o Senhor. Quando ele fala todo ser, ele está falando toda existência. E para um salmista escrever isso, é porque ele vê que a criação faz parte desse processo de adoração, de glorificação a Deus. Aí você fala, tá bom, Daniel, dá mais um exemplo. Então, mais um exemplo. Quando Jó está questionando a Deus com seus amigos e, de repente, Deus aparece, e é muito legal essa experiência, porque Deus não entra numa longa argumentação com Jó, né, para dizer quem tem razão. Deus fala assim, Jó, gente, são as minhas palavras, tá? O nosso obreiro de Labri tem uma versão ultra contemporânea. Não, eu estou lembrando o texto de cabeça, assim, né? É como se Deus pegasse Jó e falasse assim, senta que lá vem a história. Onde você estava, quando, isso daqui a pouco Deus fala, quando as estrelas da alva cantavam. Tipo assim, Deus falando das estrelas que cantavam. Uma música das estrelas. Um canto de louvor, um canto de adoração. Toda a realidade, gente, todas as criaturas foram feitas para a glória de Deus. E elas glorificam a Deus quando elas estão vivendo dentro da sua criaturidade. O que acontece é que o pecado trouxe uma corrupção para todos os seres, né? Não foi apenas para o ser humano. Uma maldição sobre a terra, recaiu sobre os animais. Então, isso fez com que, de alguma forma, essa adoração, digamos que seria plena antes do pecado, ela fosse corrompida, né? Então, nós temos essa responsabilidade de nos engajarmos na história de redenção em que Deus está reconciliando por intermédio de Cristo todas as coisas, inclusive a natureza, que, por sinal, geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Gente, isso é impressionante. Isso é impressionante. Isso é impressionante. A gente sempre pensa na história de Noé, fala assim, por que Deus colocou os animais, né? Isso é mais uma história bonitinha para uma Bíblia infantil. Não, gente, não. Deus já estava dizendo que o processo de redenção inclui a natureza toda, né? Por isso que tinha que ter os representantes dos animais. A aliança com Deus é com toda a realidade criada. Gente, nesse livro, Ainda no Princípio da Natureza, o autor ele traz alguns pontos apresentando a importância de nós nos reconectarmos com a natureza. Então, eu vou falar brevemente sobre cada um deles e depois, lá antes do final da palestra, eu vou relacionar cada um deles com a nossa espiritualidade. Primeiro, ele diz assim, ter mais contato com a natureza expande os nossos sentidos. A gente está muito mal acostumado, gente, muito mal acostumado, principalmente com esse mundo tecnológico, porque está tudo muito dado, é tudo muito gráfico, é tudo muito alto, tem muito ruído, né? Quando a gente... Aí ele vai contando a história de várias pessoas que começam a ter experiências, por exemplo, de acampar ou de caminhada e tudo mais, você começa a ouvir de uma outra forma. Os seus sentidos, eles se expandem. Aí ele diz assim que, quando teve aquela tsunami, uma tribo de lá da região,
ela percebeu, várias horas antes, que o vento estava soprando de um modo distinto. E aí todos eles correram para algum lugar, não sei se foi para um monte, e eles conseguiram sobreviver. Agora, presta atenção, você ter essa capacidade de ouvir o vento, ouvir o canto de um pássaro e perceber que talvez tenha algum perigo. E isso tudo, gente, faz parte da nossa existencialidade, mas a gente perdeu porque a gente está vivendo cada vez mais afastado da natureza. Pessoas gente, eu sou baiano, tá? Lá na Bahia fala assim, pessoal que mora na roça. Pessoas que moram na roça têm essa percepção de olhar para o céu e saber se vai chover ou não. Conseguir, às vezes, pessoal, vai chover daqui 2 horas, 3 horas. Aí você fala, mas como é que ele tem esse sentido e eu não tenho? Porque ele está aberto a uma relação com a natureza que faz com que os seus sentidos eles fiquem muito mais aguçados e até expandam. O autor ele vai dizer que existem até mais sentidos do que normalmente a gente conta, que é a visão, o tato, o olfato. E aí, com a nossa experiência com a natureza, faz com que todos esses sentidos sejam despertos, né? É como se, de alguma forma, eles estivessem aqui, só que como a gente está afastado da natureza, eles ficam em stand-by, só que eles vão ficando atrofiados, né? Outro ponto, redescoberta da transcendência. Ele vai dizer que muitas pessoas, quanto mais têm experiências com a natureza, mais eles relatam assim, nossa, em um determinado momento, quando eu vi aquele canyon, eu falei assim, eu não sei se Deus existe, não sei se existe alguma coisa além dessa vida, mas o que eu sinto vendo isso ou participando disso é algo que me faz pensar que a experiência religiosa seja verdadeira ou que existe algo mais. Então, essa experiência com a natureza reabre o ser humano para a transcendência. E é muito interessante de pensar nisso aqui. Ó. Tem coisas que só vêm na hora da palestra. Se a gente for pensar, gente, os vários povos originais, né? Vamos pensar assim, várias tribos, a maioria delas vive com uma conexão, uma integração quase que total com a natureza, correto? A maioria delas tem algum senso de transcendência e alguma experiência religiosa. Se eu tiver algum antropólogo aqui, pode me ajudar, de falar assim, olha, existe uma pesquisa de uma tribo na Ásia, não sei da onde, que eles vivem em completa integração com a natureza, mas eles não acreditam em nada de sobrenatural. É muito interessante. O mais provável é que seja o oposto. Quanto mais integrado com a natureza, mais abertura para a transcendência. Senso de humildade. Saber o nosso lugar. Quando a pessoa chega... A gente vive nas cidades, a gente tem tudo na hora que a gente quer, quando a gente tem solução para tudo, né? Se tem calor, a gente tem ar-condicionado. Se está escuro, a gente tem luz para ficar trabalhando a noite toda. Então, o que a gente está querendo cada vez mais controlar a natureza e se colocando numa posição de superioridade em relação a ela. Quanto mais integrados com a natureza, mais a gente tem esse senso de humildade, de saber qual é o nosso lugar, de saber que as coisas têm um tempo, né? Que a gente é frágil. Isso é interessante pensar, né? Nós somos frágeis. Se você está ali no meio da natureza, você fica ali todo o tempo. Qualquer barulho pode ser um animal que pode te atacar e você tem que fugir. Então, de alguma forma, você sabe o seu lugar, né? E vivendo cada vez mais longe da natureza, a gente tem um orgulho, né, de achar que nós somos muito mais fortes e poderosos. Né? Abertura para um aprendizado mais integral e efetivo. Isso é interessante. O autor trabalha que várias escolas já estão tendo essa experiência de fazer aulas com alunos no bosque. E por que isso? Porque quando você está ali, o aluno ele tem que... São muitos desafios, são muitos estímulos, né? Então, você tem que caminhar, é um terreno que não é linear, que não é reto, né? Você tem que subir, você tem que descer, então, a todo tempo você é estimulado, né? Então, estar mais estimulado e integrado ao ambiente que você está, faz com que você possa apreender os conteúdos de uma maneira muito mais profunda. É diferente de você estar ali sentado, ouvindo um professor falando numa sala de aula sobre
sei lá, uma aula de biologia, falando sobre as plantas. É diferente você fazer isso numa sala de aula de você fazer isso numa horta, né? Com o aluno colocando a mão na terra, tendo que colocar água, verificar que ele tem que fazer isso todos os dias, porque, ou então de tantos e tantos dias ele tem que molhar a planta, senão a planta vai morrer, então ter essa experiência de cuidado. Outro aspecto, a consciência temporal. Quanto mais integrados com a natureza, mais a gente tem aquela experiência, né, de que há tempo para tudo. Há tempo de sol, há tempo de chuva, há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo que não é para plantar certos alimentos, porque eles não vão se dar bem naquele período da estação do ano. Há tempo que você vai ter que esperar. Então, estar mais integrado com a natureza faz com que você possa, de alguma forma, responder a esses ciclos da natureza que formam o contexto que Deus nos colocou, né, para viver. Acho que alguém abriu um microfone. Eu acho que já cortaram, é muito rápido. E saúde física e mental. O autor vai dizer que quanto mais integrados com a natureza, aumenta consideravelmente a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Gente, antes de passar por... Fecharam o teu microfone agora, Dani. Acho. Deixa eu desmutar. Voltei. Gente, olha isso aqui. Vocês estão vendo ainda o slide? Sim, só apareceu uma mensagem em cima do slide. Pois é. Mas eu acho que ela vai desaparecer. Eu espero. Está desaparecendo já. É. Gente, vou ler uma citação aqui daquele livro, Princípio da Natureza. Chega a ser assustador isso. Os seres humanos, vivendo em paisagens que carecem de árvores ou outras características naturais, convivem com padrões de colapso social, psicológico e físico que são surpreendentemente semelhantes àqueles observados nos animais que foram privados do seu habitat. Nos animais, o que se vê é um aumento de agressividade, padrões de comportamento confusos e perturbações nas hierarquias sociais. Olha isso. O ser humano vivendo privado da natureza, ele começa a apresentar uma série de comportamentos disfuncionais que são os mesmos que se percebem em animais que são tirados do seu habitat e colocados em um habitat completamente diferente, por exemplo. Então, eu percebo como é sério essa questão da saúde física e mental. Quando eu estava dando essa palestra, eu dei essa palestra no início do ano, primeira vez aqui no Labri, e aí tinha uma jovem que estuda na Faculdade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é uma faculdade que é realmente muito afastada, né? Tem muito verde, tem um lago. Aí ela falando que essa faculdade é centenária. E lá ela desconhece qualquer registro de suicídio entre os alunos. Em contrapartida, tem uma universidade, a UERJ, que é uma universidade estadual do Rio de Janeiro, ela é bem numa zona urbana no Rio de Janeiro, só prédio, bem fechado, foi feito no período da ditadura militar. Gente, os casos de suicídio foram tantos que eles tiveram que fazer adequações estruturais no prédio para evitar que as pessoas ficassem pulando de lá. É claro que não é só a questão da natureza que vai explicar isso, mas eu acho que é um componente importante. A gente pensar que no mesmo estado, no Rio de Janeiro, uma universidade rural, muito mais antiga, tem poucos relatos ou nenhum relato de suicídio, e uma universidade muito mais recente e um exemplo de um espaço urbano desintegrado da natureza, tenha tantos relatos de suicídio, né? A gente precisa estar integrado com a natureza. Inclusive, gente, tem até efeitos, tipo, ainda que seja uma planta artificial, ter contato com esse verde provoca relações cerebrais
que se a gente não tivesse essa planta artificial na nossa casa, a gente não teria essas relações, ou essa experiência, né? Mas é claro que o indicado é que a gente possa ter essa experiência direta, né? Sem essa artificialidade. Vamos lá, vamos seguindo. 30 minutos. Essa aqui é uma citação de um historiador americano, Lynn White. Está até num livro do Schaeffer. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Poluição e Morte do Homem. O Schaeffer traz no final desse livro, como apêndice, um texto desse historiador que ele vai dizer assim, sobre as raízes dessa crise ecológica no Ocidente. E esse autor, gente, ele pega muito pesado com o cristianismo, muito mesmo. Para ele, o Ocidente degrada a natureza dessa forma e o principal culpado é o cristianismo. Porque para ele o cristianismo é uma religião extremamente antropocêntrica e os cristãos protestantes, eles partem de uma lógica de desenvolvimento e de domínio que não integra a natureza. Por causa disso, para ele, o principal culpado, ou talvez um dos principais culpados da crise ecológica no Ocidente, chama-se cristianismo. Aí que está uma citação. A gente pode conversar um pouco sobre isso depois, o que vocês acham dessa fala dele. Mas olha que citação interessante. O que as pessoas fazem sobre sua ecologia... Jonas, não está saindo aquela imagem, né? Eu acho, Dani, que tu tem que ampliar a tela. Isso o botão aí, eu acho. Mas aí ela continuou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um stop na minha apresentação e coloco ela de novo. Espera aí. Tá bem. Vamos ver agora. Pronto, agora está ótimo. Olha que interessante, gente. O que as pessoas fazem sobre sua ecologia depende do que elas pensam sobre si mesmas em relação às coisas ao seu redor. A ecologia humana é profundamente condicionada pelas crenças sobre nossa natureza e nosso destino, isto é, pela religião. Um autor que não é cristão está deixando bem claro que a questão ecológica está profundamente relacionada com crenças religiosas. Logo, como cristãos, a gente precisa entender como integrar a nossa relação com a natureza, se é que ela está integrada. Porque, como eu falei para muitas pessoas, se você vai falar sobre o cuidado da natureza, a discussão é a seguinte, se os dados, se a ação do homem é suficiente para as mudanças climáticas. Aí a pessoa fala, olha, não temos dados para provar que a ação humana é que provoca mudanças climáticas. Logo, a gente pode continuar vivendo como a gente está vivendo. Percebam como esse argumento é simplista? Ainda que possa se divergir com relação à ação humana para os efeitos do aumento do clima, e no campo científico é possível que tenha cientistas que apresentam teses diversas, isso não muda em nada a nossa relação que nós devemos ter com a natureza e a maneira integrada que nós devemos ter dela. Né? Mas vamos seguir. Esse é um ponto polêmico que a gente pode falar mais na frente. Gente, algumas notas sobre essa separação entre o ser humano e a natureza no imaginário evangelical. O primeiro, que eu coloquei assim, é uma ideia do ser humano e o seu impulso por domínio, vontade de poder, né? de afirmação. É claro, eu discordo do autor que eu referi antes, quando disse que o cristianismo seria o principal responsável pela crise ecológica no Ocidente, mas a gente precisa dar o braço a torcer que ele fala algo que é parcialmente verdadeiro, né? Em muitos contextos cristãos, há um processo de afirmação do ser humano, né, como aquele que é o principal da criação, mas não
o ser humano não é visto como parte dessa criação. Então, nesse processo de dominar a terra, não é um processo de cultivar e guardar, é um processo de exercer domínio, poder, império. Então, sim, existe esse discurso no contexto evangelical, e esse discurso contribui para a gente ter uma relação desequilibrada com a natureza. Segundo, as rupturas entre natureza e graça, o humano como um ser acima ou fora da natureza. Esse é um ponto que o Schaeffer vai trazer também. Ele vai dizendo que nessas rupturas, né, quando não se tem uma síntese, o andar de baixo sempre domina o andar de cima e acaba com ele totalmente, né? Então, quando você não consegue perceber que a graça permeia toda a realidade criada, inclusive a natureza, você fica naquela ambivalência entre a natureza de um lado e a graça de outro, a natureza como símbolo de determinação e a graça como um sinônimo de liberdade, né? E isso também dificulta esse nosso processo, porque, de alguma forma, se nós não entendemos que o plano redentivo de Deus inclui a natureza, ou seja, que a graça de Deus abarca toda a realidade criada, é improvável que a gente tenha um olhar de cuidado e, sobretudo, que a gente integre com a nossa espiritualidade a natureza. A criação enquanto doutrina explicativa, uma reflexão intelectual sobre o como, mas que não integra o porquê e o para quê. Gente, isso é muito importante. É muito comum quando a gente fala, vamos conversar sobre criação. Aí as pessoas vão dizer assim, você é um criacionista, você é um evolucionista, um evoteísta, ou um criacionista terra jovem. Aí vão fazendo uma série de classificações e categorias para discutir, você acha que o texto de Gênesis, os primeiros capítulos, são literais ou são simbólicos? Se você não é um literalista, você é um herético, enfim, as discussões vão girando ali. Só que a gente se perde nessas discussões daquilo que é principal. Qual é o principal? Primeiro é que Deus criou todas as coisas e que Deus nos vocacionou para viver com a realidade criada de um determinado modo. Qual é o ponto? Você pode ser um criacionista terra jovem, ou você pode ser um evoteísta e não integrar a natureza na sua espiritualidade. Você pode não viver como alguém que faz parte da realidade criada, que cultiva e que guarda o jardim. As verdades bíblicas não são verdades para a gente fazer certos rótulos e categorias e ficar tendo discussões intelectuais. Não, Deus está nos chamando para uma relação de vida com Ele, para a existência. Então, o que a gente tem ali é muito mais do que como Deus criou as coisas, mas principalmente por que Deus criou, qual é o propósito que Deus tinha, né? Para que Ele fez as coisas. Então, pensem nisso, a criação deve ser algo muito mais profundo que uma doutrina explicativa. Bem, a questão ecológica, em muitos contextos cristãos evangelicais, tornou-se uma pauta ideológica, ou apenas uma dimensão ética não enraizada na existencialidade. O que é isso? Dois polos. Vou até botar aqui. De um lado, a turma mais verde, que é a turma que vai dizer assim, não, a gente tem que cuidar da terra, e aí faz vários movimentos, e ok. Só que isso está muito ligado a quase que um certo moralismo, assim, da pessoa quase que encontra uma justificação da sua vida nessa causa. Mas não necessariamente a pessoa integrou essa relação com a natureza dentro da relação com Deus de maneira profunda. E aquilo pode se tornar um ídolo no coração dela. Por outro lado, você vai ter aqueles que vão dizer assim, não, mas essa questão ecológica é só uma pauta ideológica, uma questão política. Então, existem cristãos que vão pensar de uma forma, cristãos que vão pensar de outra. Sim, gente, a questão ambiental envolve aspectos políticos, ideológicos, sim, envolve uma ação prática, mas esses dois aspectos têm que estar juntos com algo que é mais profundo, que é a nossa relação com Deus, que é a nossa espiritualidade. Se a natureza não encontrar lugar nessa relação,
é possível que a gente tenha algum ídolo, seja do lado verde, ou seja do lado mais, digamos assim, explicativo, ou que tenta colocar tudo isso como uma questão política que não está relacionada à sua vida espiritual. Então, o que a gente vê é uma espiritualidade cristã que não abarca o jardim, que é a nossa habitação, que foi o lugar que Deus cultivou para nós, né? E isso é problemático, bem problemático. Por isso, na nossa palestra, o que a gente propõe é uma reintegração do ser humano com a natureza. Então, primeiro ponto, o ser humano como parte da criação. Resgate do senso de criaturidade. Citação do Schaeffer, excepcional. Ele fala assim, quando o ser humano... Gente, também não é ipsis literis, viu? Você vai falar, Daniel, eu estou aqui com a verdadeira espiritualidade, não achei essa citação como você falou. Vou falar com o Guilherme de Carvalho lá, seu diretor. Gente, seguinte, senso de criaturidade. O Schaeffer vai dizer assim, quando o ser humano não se reconhece como criatura diante do Criador, e quando ele não vive a sua criaturidade, até os elementos, digamos assim, característicos da sua criaturidade voltam-se contra ele. Gente, isso isso é cabuloso. Olha a lógica. Quando o ser humano não se reconhece como criatura de Deus e não vive nos limites dessa criaturidade, vários aspectos que Deus criou começam a jogar contra ele. Aí eu vou dar um exemplo aqui que me veio aqui na mente agora. Vamos lá. A ansiedade é algo que Deus nos criou com um aparato que nos faz ficar ansiosos em determinados momentos. E isso é bom. Só que a gente vive em tamanho desequilíbrio que até uma disposição boa que Deus colocou entre a gente, ela é exacerbada. E o que a gente tem? Crises de ansiedade. É só para vocês exemplificar o que o Schaeffer está querendo dizer. E com a relação, e para que haja um resgate do senso de criaturidade, gente, não basta apenas você entender que é criatura de Deus. Você precisa se ver como parte da criação. Como alguém que tem um chamado para cuidar e cultivar o jardim, que é a vocação humana. Nós temos que fazer a obra de Deus do jeito de Deus. Mas há estudos que dizem que a exploração, derrubar as florestas, não aumenta a temperatura da terra. Isso não faz com que o cristão tenha que ser alguém que tenha que derrubar as florestas. Porque nós somos chamados para cuidar e cultivar do jardim. Pode haver alguma situação em que cortar uma árvore seja necessário. O Schaeffer até fala sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, se você precisa cortar uma árvore porque você vai construir a sua casa, corte aquela árvore para que ela se transforme na sua casa. Agora, se você quer cortar aquela árvore apenas pelo seu desejo de cortar aquela árvore, por exemplo, nesse sentido, você não está agindo de acordo com a vontade de Deus, porque você não está respeitando a criaturidade daquele ser que Deus criou, né? Habitar num mundo em que a graça invade toda a existência. Gente, isso é muito importante. A gente precisa ver a graça de Deus em toda a realidade criada. A gente precisa expandir esses sentidos. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu queria sentir mais a presença de Deus. O que é isso? Eu preciso ir mais na igreja, eu preciso orar mais, eu preciso ir num encontrão de oração. Gente, é bom orar. É fundamental orar. É bom orar com outras pessoas, é fundamental orar. Só que se você não tem uma perspectiva e não vive num mundo onde a graça de Deus invade toda a realidade, você não vai conseguir perceber a presença de Deus quando você sair da reunião de oração. Você não vai conseguir ver Deus na realidade criada. Eu não estou dizendo que não é panteísmo, viu, gente? Não é isso. A ideia é que na natureza você consegue enxergar aspectos e há uma transcendência. Você olha para a natureza, não é opaco, é algo que é translúcido. Pensar e meditar na criação enquanto a narrativa verdadeira sobre origem, finalidade e tarefa da existência humana. Esse ponto aqui
sobre a questão da criação, né? Gente, pense na criação não como uma doutrina explicativa, mas como uma narrativa verdadeira sobre a origem. Deus criando todas as coisas, com uma finalidade, com um propósito. Deus nos criou do pó da terra e do sopro divino. Pó da terra e sopro divino, né? Olha essa integração. O que é essa integração? É a integração entre o temporal e o eterno, né? A gente precisa integrar-se com a natureza é ressaltar essa dimensão humana, terrena, pó, pé no chão. A gente tem essa experiência muito gnóstica ainda de pensar a vida cristã só com essa dimensão do sopro, essa dimensão espiritual. Aí uma série de problemas a gente tem na dimensão do pó, vamos dizer assim. Só que essa dimensão do pó vai trazer problemas que se tornam espirituais, e a gente não sabe por quê. Vou te dar um exemplo. Deus nos criou, eu vou terminar a palestra, já está quase terminando, gente, com 2 historinhas. Deus nos criou com a criaturidade, né? Isso significa que a gente tem que respeitar esses limites. Eu preciso dormir bem, eu preciso dormir uma determinada quantidade de horas todos os dias. Se possível, dormir num quarto totalmente escuro. Esse ciclo circadiano é importante para a nossa saúde e regula uma série de processos biológicos. Quando a gente faz isso, a gente está reconhecendo a nossa criaturidade e respondendo isso com um modo de vida que glorifica a Deus. Aí o que a gente faz? Não, a gente não faz isso. A gente fica assistindo Netflix até meia-noite, ou a gente fica trabalhando até 2, 3 horas da manhã. Aí no outro dia a gente acorda. Aí a sua esposa fala, bom dia. Aí você olha assim, com aquela cara de mau humor. Aí você trata mal as pessoas. Você começa a perceber que você se irrita com maior facilidade. Você começa a ter uma ingestão de alimentos normalmente muito mais calóricos. Você começa a viver uma série de desequilíbrios. E aí isso, gente, vai projetar na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, porque nós somos seres corporais integrais. Então, não estar vivendo a nossa criaturidade no contexto que Deus criou vai trazer problemas na nossa vida como um todo, o que inclui a nossa vida, o que a gente chama de vida espiritual. A ecologia, gente, torna-se mais que uma questão política e ideológica, ou então um conjunto de regras de como nós devemos tratar a natureza. Nessa reintegração que eu estou propondo, a questão ecológica torna-se uma dimensão existencial, um modo de vida que glorifica a Deus ao expandir o jardim por toda a terra. Então, nós nos vemos como parte da natureza, como aqueles que devem cultivar e guardar o jardim, porque nós fomos colocados ali para ser a imagem e a semelhança de Deus, ser o seu sacerdócio para reger a adoração, o louvor a Deus, que é feito por todas as criaturas. O que o salmista fazia, né? A espiritualidade cristã se dá também no jardim, que é a nossa habitação, o contexto que Deus nos colocou e onde ele tem se revelado a nós. Gente, é importante esse contato com a natureza. Vamos lá, pensem comigo. Jesus falou assim, você quer orar? Vai para o seu quarto, né, que é em secreto, fecha a porta, ora ao seu pai que é em secreto, que ele vai ouvir e responder. Jesus falou isso? Sim ou não? Sim. Eu estou vendo algumas imagens assim. Podem balançar a cabeça assim, só para eu ver que eu não estou sozinho. Sim. Beleza. Só que, em alguns momentos, Jesus foi orar no jardim. Já parou para pensar que interessante isso? Aí você fala, não, mas Jesus não tinha casa. Gente, se Jesus quisesse, ele falaria assim, qualquer cidade ele iria... Alguém tem um quarto para ficar algum tempo orando? Em qualquer cidade, provavelmente ele encontraria algum seguidor que conseguiria um quarto para ele orar. Mas por que em alguns momentos ele intencionalmente foi orar no jardim? Isso é muito simbólico, né? Por que cristãos antigos tinham práticas de fazer caminhadas no bosque orando ou lendo as escrituras?
Então, também ter práticas espirituais que integrem a natureza, né? O lugar que a gente está. Já indo para o final, gente. 48 minutos, Kenani. Espiritualidade cristã e natureza. Olha, gente, lembra que eu falei que o autor trazia vários aspectos que são importantes que a gente tem quando se reconecta com a natureza. Aí eu vou trazer esses aspectos para a nossa vida cristã. Primeiro, expansão dos sentidos. Contemplação. Gente. Vamos lá, respira. Quando Jesus fala assim, olhai as aves do céu e os lírios do campo, e traz um ensinamento para os discípulos, o que é que Jesus está dizendo? Eu olho para eles e vejo algo, eu contemplo e consigo aprender algo, entender algo, que eu já estou até falando aqui, a abertura para um aprendizado mais integral. Eu estou aprendendo uma verdade cristã a partir da contemplação. Só que se eu não contemplar a natureza, eu não tenho como ver isso. Então, a primeira coisa, para aprender, você tem que contemplar. E para contemplar, você tem que ter olhos para ver. Então, a gente precisa parar em alguns momentos para contemplar a natureza. Contemplar a criação. E significa contemplar nós mesmos também. Não no sentido egocêntrico, né? Mas no sentido de que agradecer a Deus porque nós temos um corpo. Agradecer a Deus porque a gente tem fome e a gente tem o que comer. Agradecer a Deus por essas várias disposições, pela força que a gente tem para trabalhar. Agradecer a Deus depois daquela noite de sono maravilhosa, falar, Deus, muito obrigado, porque minhas forças foram renovadas. O que você está fazendo? Você está integrando o seu corpo, que faz parte da natureza, porque nós somos parte da natureza, na sua relação com Deus. Então, primeiro, expansão dos sentidos, contemplação. Redescoberta da transcendência, fascínio, louvor. Gente, a gente não pode passar por um IP florido e passar por ele como se fosse um nada. Eu não estou dizendo que você tem que ser a pessoa que começa a abraçar árvores. Mas se você abraçar árvores para a glória de Deus, isso é bom. Você olhar e falar assim, cara, que árvore bonita, que coisa maravilhosa, Deus, o Senhor é... Eu não tenho palavras. Mas a gente tem que parar, né? E se permitir ter esse senso de fascínio, né? É como uma flor, é algo novo, né? A gente está tão agitado, é celular, é Instagram o tempo todo, que a gente não está vendo essas coisas, gente. E isso é importante para quebrar esse ciclo secular que a gente vive, que é um ciclo que a natureza não tem espaço. Então, é importante a gente ter esse fascínio. E quando a gente tem essa experiência de espanto com a natureza, que a gente tenha palavras de louvor, de adoração a Deus, ou mesmo que a gente possa se silenciar diante da imensidão, mas que a gente se silencie diante de Deus e para a glória dele. Senso de humildade, gratidão e criaturidade. Se a gente sabe quem a gente é, os nossos limites, e a gente começa a viver dessa forma, a gente começa a viver dentro do ciclo de relação que Deus nos instituiu. Se um pássaro falar assim, ó, não pensem num pássaro que fique na beira do lago, que mergulha para pegar um alimento, um peixe e sair. Sei lá, pensa num pardal. Se o pardal pensa, agora eu vou mergulhar no mar para pegar um peixe profundo e vou sair. Sabe o que vai acontecer? Ele vai mergulhar e lá mesmo ele vai ficar. Porque ele saiu do círculo de criaturidade. E aí é o quê? Nesse sentido você sai do seu lugar de humildade e passa a um lugar de orgulho, de querer ser Deus sobre a sua existência. Então, se Deus nos criou com certos limites, gente, vamos viver isso para a glória dele. Vamos dormir bem, vamos comer bem, direitinho, vamos exercitar o nosso corpo. Tudo isso está relacionado à criaturidade e essa reintegração da natureza na nossa vida espiritual. E se a gente fizer isso com a natureza, é muito melhor. Vários estudos mostram que, tipo assim, se você caminhar 10 minutos numa esteira, acontece algo no teu organismo. Se você caminha 10 minutos num parque cheio de árvores, acontece uma outra coisa no teu organismo. É muito melhor fazer exercício na natureza, ao céu aberto, se possível, nas primeiras horas do dia, respeitando os ciclos da natureza,
porque isso corresponde à nossa criaturidade. Eu não vou ter tempo de falar isso agora, talvez nas conversas, mas a medicina indiana, que é uma medicina que tem mais de 5.000 anos, ela desenvolveu hábitos de vida a partir do ciclo circadiano. E existem vários estudos hoje da cronobiologia que mostram que realmente vários processos fisiológicos do nosso corpo funcionam melhor em determinados horários a partir da exposição da luz. Então, por exemplo, de 11 horas da manhã até meio-dia e meia, 1h, é o melhor horário, é o horário da principal, todo o nosso organismo está trabalhando para ter uma digestão adequada. Aí, o que a gente faz? Um dia a gente come meio-dia, outro dia a gente come 3 horas da tarde, aí no outro dia a gente nem come. O que a gente está fazendo? Não sei vocês, mas se eu pular o almoço e for comer, sei lá, 4 horas da tarde, e se eu for comer a mesma coisa do almoço, parece que é estranho. A digestão fica esquisita, fica lenta. A mesma coisa acontece se você vai dormir 10 horas à noite e come uma feijoada. O teu corpo, ele está preparado para descansar. Aí você coloca aquele alimento no corpo, você divide as energias para que ele possa iniciar um processo de digestão. Nem a digestão vai ser boa e nem o teu sono. Quando a gente faz isso, a gente está desenvolvendo hábitos que não correspondem à nossa criaturidade, né? Aí você fala, mas os indianos, eles são politeístas, são pagãos. Gente, a questão não é essa. Pensem comigo, a verdade de Deus é uma só. Vários povos podem compreender aspectos dessa verdade e criar hábitos que sejam saudáveis, mesmo que elas não mais reconheçam aquele que é a fonte da vida. Então, é possível que a gente possa criar bons hábitos a partir da experiência, como eu falei, da medicina indiana ou de outras medicinas que são antigas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Você fala assim, Daniel, é porque a medicina indiana às vezes assusta mais, né? Mas, assim, a gente não liga para tomar chás que vieram dos povos originários aqui no Brasil para determinados problemas de saúde. Então, assim, é possível que a gente aprenda, sim, com tradições que não são tradições ocidentais ou que não são tradições que a gente colocaria como cristãs, né, ipsis literis. Cristãs, assim, desculpa, no sentido estrito, em estrito senso. Vamos lá, abertura para um aprendizado mais integral e efetivo. Como eu falei, conhecendo a revelação de Deus na natureza. Calvino diz, você tem a revelação especial, você tem os 2 livros, né? A Bíblia, que é a revelação especial, e o livro da natureza. Só que a gente não lê o livro da natureza, a gente só lê a Bíblia. Tá bom, a gente tem que ler a Bíblia mesmo, gente, tá certo. Mas a gente tem que ler o livro da natureza também. E como é que lê o livro da natureza? Se integrando com a natureza, estando mais próximo, né? Na Bíblia, você vê Jesus falando aquela questão das aves, do céu, dos lírios, do campo. Você vai ver isso em Provérbios, falando da formiga. Para ter esse tipo de experiência de aprendizado, gente, a gente precisa se expor a essa relação com a natureza. E aí, o último ponto é saúde física e mental. Desfrute de uma vida plena. Estar mais conectado com a natureza e criar hábitos mais saudáveis, fazendo isso nessa reintegração profunda da nossa relação que a gente tem que ter com toda a criação de Deus, nos vendo como parte da criação e como aqueles que foram vocacionados para cuidar e cultivar o jardim, nós vamos desenvolver hábitos que vão fazer com que a gente tenha um desfrute de uma vida cada vez mais plena. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu sou cristão, tenho certeza da salvação, mas eu não sinto que eu vivo bem. E aí, às vezes, a pessoa fica falando, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que orar mais. Às vezes, não é isso. Às vezes, você vai perguntar para a pessoa, você vai falar assim, sabe o que você tem que fazer? Você tem que dormir melhor. Dormir melhor significa estar no lugar da sua criaturidade, que está relacionado com a natureza, com o jeito que Deus criou as coisas para ser. Então, uma vida plena em Deus envolve todos esses aspectos. Bem, vou terminar com 2 historinhas, e aí vou terminar com 1h05, 1h10, que é um tempo bom, né? Que normalmente para palestra, assim.
Quando eu dei essa palestra pela primeira vez, foi quase 2 horas e meia, mas agora eu consegui fazer em menos tempo. Porque eu quero conversar com vocês, viu, gente? 2 histórias, gente, de aprendizados que eu tive aqui, cuidando do jardim no Labri, né? 2 histórias ou 2 testemunhos. O primeiro é a história da árvore transplantada. Nela eu pude compreender um pouco mais sobre o tempo da ação divina e a ambivalência humana. No Labri, a gente precisou fazer umas adequações no jardim. E aí, algumas árvores a gente teve que tirar, e eram árvores que já estavam relativamente grandes, né? Então, você faz todo um corte específico, profundo, mas lateral, para que você possa tirar aquela árvore ou aquele arbusto com a raiz e replantar em uma outra terra. A gente fez isso. Aconteceu que um desses arbustos, ele ficou praticamente seco. E eu comecei a molhar, a Alessandra também. Só que ainda continuava bastante seco. Depois de um tempo, esse arbusto ficou com uma parte verde. E aquilo foi maravilhoso, porque assim você via todo o arbusto e ele era como que ele estivesse iniciando um processo de verdejar, né? E começou naquela parte, e depois foi ficando mais verde, até que o arbusto todo estava reconectado com aquela terra. O que eu pensei nisso, gente? Vamos lá. Quando a gente lê o Salmo 1, que é um outro exemplo maravilhoso de uma perspectiva que está conectada com a natureza, quando diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Gente, isso é maravilhoso. Quando o salmista faz isso, para você usar a árvore plantada junto a ribeiro de águas como uma referência da sua vida com Deus, é porque aquela árvore tem que estar integrada no seu mundo. Você tem que olhar aquela árvore, saber que o fruto vem no tempo certo, né? E aí a gente, olha que legal, a árvore plantada junto a ribeiro de águas dá o seu fruto na estação própria e prospera, porque ela está vivendo a sua criaturidade. Quando a gente vive na relação correta com Deus, a gente vive também o espelhamento, só que é da nossa criaturidade, nos limites que nós somos criados para existir. Então, vamos lá. Nós estávamos plantados como árvore num outro reino, que era nutrido por outras vitaminas, né? E quando Deus nos encontra e nos coloca no seu jardim, não é um processo de que nós começamos a florescer e frutificar imediatamente. A gente se dá conta de quão seco nós éramos, como o nosso coração era cheio de arbustos, que a gente achava que era tão verde, mas não era verde, tão verde assim. Aquilo era uma fachada. E aí, só que aí a gente começa a ver o movimento da graça. O movimento da graça tem um tempo. Da mesma forma que o arbusto foi ficando verde, nosso processo com Deus, Deus vai redimindo o nosso coração parcialmente. A gente vai ficando verde aos poucos. As folhas vão voltar a aparecer e os frutos vão. Agora, isso vai acontecer no tempo certo, que é o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. E aí a gente precisa entender que há um espaço da ambivalência humana. O que é isso? Se eu pegasse aquela árvore que estava parte verde, parte seca, e arrancasse de lá, o que ela ia acontecer? Ela iria morrer. Ela tinha que continuar ali, permanecer, até o momento que ela ficasse toda verde. Assim somos nós plantados no jardim de Deus, gente. A gente tem partes que são verdes, mas nós temos partes que ainda não foram alcançadas por esse movimento redentivo da graça de Deus. E o que a gente tem que fazer? Continuar plantado no jardim, esperando o tempo de Deus, que está cultivando e que está transformando a nossa vida. Isso significa que a gente precisa aceitar essa ambivalência que tem no nosso coração. Muitas vezes, crises que nós temos é porque nós não conseguimos aceitar que nós não somos tão bons como a gente gostaria que fôssemos. Segundo testemunho, as galinhas ao amanhecer e ao pôr do sol. O tempo do descanso e a inteligência humana. Eu sou o responsável pelo cuidado das galinhas aqui. Nós temos um galo e 3 galinhas. Um a mais do que na fotinha aí.
E todo dia, 5 e pouquinho da manhã, o sol está começando a raiar, o galo já vem com toda a sua força e canta. E o que é que eles fazem? Eles vão à procura de alimento, né? Muito interessante. Deus dá o alimento, dá. Eles sabem que Deus vai dar o alimento, mas eles vão à procura. Dá 5h30, não importa onde eles estejam aqui na propriedade, eles começam a vir. Eu não preciso chamar. Eles entram no galinheiro, sobem no puleiro e dormem. Todo dia. Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, de noite eles estão dormindo. De dia estão com força total. Eu estou escrevendo artigo até de madrugada. Meu professor ou minha professora orientadora pergunta para mim, o que você faz de 6 da manhã, de meia-noite às 6 da manhã? Aí eu começo a escrever artigo de todas as madrugadas. Aí, quando eu vejo, eu tenho uma crise de ansiedade no meio da minha pós-graduação. Aí eu sou inteligente e o galho e a galinha que estão dormindo são os seres irracionais. Eu falei, Daniel, para com isso, aprende com eles. Aprende com eles, que há tempo de descanso. E o tempo de descanso não é qualquer tempo. À noite, Deus estabeleceu dia e noite, e isso está relacionado à nossa criaturidade. A gente precisa descansar à noite, né? Nós não somos tão inteligentes como a gente imagina, né? Então, enfim, foram 2 histórias que eu coloquei para dar um exemplo para vocês de como a gente pode integrar. Acho que a minha imagem ficou um pouco embaçada aqui. Acho que voltou. Como a gente pode integrar a natureza na nossa espiritualidade para conhecer mais a Deus, ter uma vida com mais sabedoria e, sobretudo, uma vida mais saudável, né? Uma vida plena, que inclui as 2 dimensões, tanto do pó como do sopro divino. É isso, gente. Muito obrigado e estou à disposição agora para a gente bater um papo. 1h05 de palestra. Deus abençoe. Bom, pessoal, como eu tinha comentado no início, né, a gente tem esse tempo. Até na época que nós tínhamos os encontros presenciais, nós tínhamos um lanche para acompanhar, né, esse momento de conversa, enfim, de troca de ideias. Então, fica aberto aí para vocês, fiquem à vontade, não se acanhem, né? Sempre, o primeiro sempre é o mais difícil, né? A primeira pergunta, né? Depois começa a fluir a conversa. O povo, pode abrir a câmera agora para a gente conversar, para a gente ver o rosto de todo mundo. Vamos lá. Eu não acredito que ninguém tenha um comentário. Vou abrir, né? Sempre, pelo menos quem me conhece aqui, eu ajudo abrindo, né? Gente, meu nome é Yara, eu sou aqui de Belo Horizonte, moro pertinho do Daniel. E só assim, acho que não uma pergunta, mas um comentário, é que, de fato, eu vejo como que isso faz importância, como é importante, né? Essa questão de parar. Eu fui no Labri, acho que foi o último retiro, né, que eu fui, e a gente foi falar de beleza, né, Daniel? Eu não lembro exatamente o tema, era beleza e a fé cristã, como é que era? Acho que Arte e a fé arte, cristã. beleza, isso. Né? Isso. E assim, eu escolhi o tema assim, muito no chute, sabe? Não era nem de longe assim, um tema que eu já tinha parado para pensar e pensar que era algo interessante, em que eu tinha que pensar, sabe? E aí foi muito legal, assim, porque, de fato, a gente está muito... Eu fiz mestrado e doutorado na UFMG aqui, e aí eu percebi, assim, um dia, eu falei, cara, não lembro a última vez que eu olhei para o céu claro, assim, porque eu ia cedo para a universidade e ficava o dia inteiro fechada, né, lendo, estudando, escrevendo. E aí, quando eu saía já estava noite, né? E aí, as primeiras vezes que eu parei para pensar sobre isso, eu falei, cara, eu não olho... Qual foi a última vez que eu olhei para o céu, né? Não sei. E aí eu comecei a fazer esse exercício de fazer pausas e ir lá para fora
durante o dia para olhar para o céu, né? Para ver se clareava as ideias até. E eu acho que é muito isso, assim, a gente tem essa... Na verdade, é bem o que o Daniel falou aí no início, assim, que a gente perdeu essa noção, essa conexão com o Criador, e aí, por isso, a gente perdeu a importância disso, que é o que me faz, por exemplo, ver um tema como esse, né? Tipo, a beleza, a arte e a fé cristã, e pensar, ah, não vou nesse não, vou no outro que falar sobre ansiedade, sobre o tempo, né, que tem mais a ver comigo, porque eu estou vivendo ansiedade e falta de tempo, porque eu não paro para descansar e ver, observar a natureza, né? Então, foi muito interessante observar que tá tudo interligado e que de várias formas a criação expressa e nos lembra do Criador, né? Então, assim, para mim, por isso hoje eu assim, além de gostar muito de ouvir o Daniel, né? Também é um tema assim sobre o qual eu tenho me forçado a pensar. E aí depois que você começa a pensar, não é tanta força mais que você tem que fazer, né? Porque aí você aprende que observar o céu é muito melhor do que você imaginava, é bem melhor do que ficar com a cara o dia inteiro nas redes sociais e nos livros e sempre reclamando que não tem tempo, né? Então, acho que um exercício, assim, talvez, né, para a gente fazer pensando nisso, eu lembro de um texto que eu li do Pedro Dutti há pouco tempo, que ele falava isso, né, de você sair da tela do celular para ir para a janela. Ele fala assim, olhe para a janela, né? E aí ele fala, não a janela do celular, mas a janela de verdade. Porque lá fora tem pessoas vivendo no mundo real, tem um mundo que está acontecendo e tem coisas para a gente observar e nas quais atuar e onde viver. E aí é um exercício que eu tenho feito, assim, sabe? Literalmente, tipo, levantar, abrir a janela e olhar pela janela e ver, assim, que faz diferença. Eu acho que faz parte, assim, dessas liturgias, né, do ordinário, assim, você olhar e lembrar, tipo assim, cara, Deus criou isso, olha isso, eu acordei, né? E não é óbvio como a gente passa a pensar, né? Tipo assim, a gente acorda todo dia, isso é óbvio. Não é óbvio, né? Existe todo um mecanismo divino para que a gente acorde todos os dias de manhã, sabe? E entender um pouco sobre a criação e observar e admirar a criação faz a gente se conectar mais com o Criador também. Então, assim, para começar, fica aí o comentário. Oi, Yara, obrigado. Você falou do estudo, né, de ficar o tempo todo sem se levantar e sem perceber a mudança do tempo, né, a passagem do tempo. Eu fiquei me lembrando aqui, não sei se vocês já tiveram isso. Todas as experiências que eu tive assim, eu me senti um pouco esquisito. Já aconteceu com vocês de vocês entrarem, por exemplo, num shopping durante o dia e aí você faz várias coisas, daqui a pouco você sai e é noite. Só que você não percebeu, o teu corpo não percebeu aquela mudança do tempo, o sol, a luminosidade que foi mudando. Porque você está ali no shopping, você está com aquela luz constante, né? Tipo granja, né? Que eles colocam aquela luz constante para que as galinhas não parem de comer, né? Isso é total, gente. Isso é total. O que o shopping faz? Tem aquela luminosidade constante, aquele som constante, para que a gente não pare de consumir, entendeu? Então, assim, quando a gente sai, a gente se sente esquisito, porque é como se o nosso corpo tivesse desajustado com o contexto natural que a gente vive, né? Então, por isso a importância dessa exposição à luz solar, né? Eu trabalho no escritório, mas pega uma folguinha, dá uma caminhada ali, né? Vai para uma janela. E é interessante, como a Yara falou também, gente, isso não é uma palestra abstrata. Você tem que integrar isso na sua vida. Aí você fala, Daniel, mas eu moro num prédio no centro de São Paulo, tenha uma planta na sua casa, tenha um vaso, molhe todos os dias, pare um tempinho para olhar as folhas, olha como cada folha tem um aspecto diferente, não é igual. Vamos supor que você tem uma planta que tem flor, olha, já tem uns botões, daqui a pouco vai abrir a flor, floriu, olha que lindo.
Então, assim, tenha, de alguma forma, traga isso para a sua experiência, né? E, claro, conecte com a sua espiritualidade, que é a nossa relação com o Criador, que faz com que tudo isso ganhe sentido, né? Boa noite. Oi, Kátia. Tudo bem, Daniel? Tudo. Eu estava ouvindo você falar e como a pandemia veio, trouxe as coisas ruins que a gente sabe que trouxe, mas em específico, assim, para mim, foi um tempo de ressignificação, significado de vida mesmo. Porque eu moro em São Paulo, capital, né? Sou professora, dou aula em 2 períodos, e à noite tem o quê? Tem a pós-graduação, tem as coisas para estudar. Então, a gente vive nesse ritmo frenético de dormir. E quando a gente não ouve isso, né? O que você faz da meia-noite às 6? Então, essa parada de pandemia, de nos deixar em casa, eu comecei a ressignificar. E comecei a contemplar o Senhor, e fazer essa leitura, né, do livro da criação da natureza. Então, eu tinha 1 ou 2 plantinhas, de repente minha casa se encheu de planta e tal, e aí no finalzinho da pandemia, assim, eu comecei a reparar nas folhas e em algumas árvores mini árvores, né, que aqui é tudo plantado nos vasos, que o jeito das folhas mudavam quando escurecia. Por quê? Porque elas estavam dormindo. E aí eu fui pesquisar, inclusive fiz até um curso de jardinagem, né? Fui pesquisar, claro, elas precisam do tempo delas de descanso, e o meu cérebro e meu coração fez assim, como é óbvio, Kátia, mas você nunca parou para pensar, e você precisa do seu tempo de descanso, né? E lendo lá Israel, e a terra tinha que descansar a cada 7 anos, e todas aquelas coisas. Então, quando a gente para ressignificar a vida e fazer maiores conexões com Deus, através daquilo que Ele nos mostra todos os dias, o Evangelho fica mais palpável, né? É uma coisa, assim, maravilhosa. Porque eu me arrisco a dizer que antes do Espírito Santo, né, ir nos guiando, eu era, assim, muito crente só da Bíblia mesmo, né? Assim, vamos orar, vamos fazer todos os rituais, mas era só. Mas agora, quando a gente olha, também pensando no livro da natureza, e começa a contemplar aquela joaninha que está ali em determinada folha, cumprindo a função dela, as borboletas, e todas essas coisas, se torna assim, uau! Né? Como Deus é lindo, é maravilhoso. Então, o Evangelho ele tem também esse poder quando a gente começa a olhar. E aí, nisso também a ansiedade vai embora, e alguns dos nossos problemas e nossas inquietações também dão uma acalmada, assim, né? Porque a gente consegue integrar Deus no cotidiano do nosso dia. Kátia, exatamente, muito obrigado. É como que a gente falou, né? Essa percepção da graça que invade toda a existência, né? E é lindo você falar essa questão da planta, né? Que a folha fica diferente porque ela está dormindo. Se vocês já repararam, assim, principalmente as plantas que são mais de sol, dependendo de onde você coloca, ela começa a ficar um pouco mais na direção do sol. Tipo assim, ela está buscando a vida dela, a criaturidade dela, né? Aí você fala, não, é um ser inanimado. Toda criatura está buscando a vida, e a fonte da vida é o Criador, né? Então, assim, isso é maravilhoso. E aí eu fiquei pensando assim, né, Kátia? Uma coisa é a gente ter experiência de, sei lá, alguém chega e fala que a gente precisa descansar e tudo mais. Outra coisa é você ter uma experiência profunda com Deus por intermédio da criação, da natureza, com a sua planta em casa. Parece que você aprende de um jeito diferente, alguma coisa lá dentro de você, no seu interior, entendeu? Tipo assim, ah, velho, é isso aqui. Foi que nem eu com o galo e as galinhas, né? Falei, velho, não dá, né? Não dá para ficar virando noite escrevendo, não dá.
realmente fica muito mais rico a nossa experiência com Deus fica mais rica e mais profunda. Muito legal o teu depoimento. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Eu acho que até continuando esse assunto aí, quando você falou da árvore transplantada, eu lembrei da questão da poda, né? Da poda da árvore. E aí a gente traz essa integração, né, da natureza, dessas coisas até para a nossa vida também, fazer toda essa reflexão. Eu tenho algumas plantas na minha casa e eu tenho alguns pés de cidreira, e eu estava analisando o pé de cidreira que estava com as folhas, uns galhos bem gigantescos, se arrastando pelo chão, e eu estava com muita pena de podar, mas eu sabia que precisava podar para ela ficar melhor. E eu só adiando essa poda. Aí teve um dia que eu tive coragem de podar, podei, deixei ela sem folha nenhuma, cortei todos os galhos, ela ficou horrível. E aí eu falei, será que vai dar alguma coisa? Alguns dias depois começou a nascer aquelas folhas, a coisa mais linda, ficou a coisa mais linda o pé de erva cidreira. E aí eu comecei a fazer reflexões, né, sobre a minha vida, que as nossas vidas, na verdade, e trazer essa integração dessa simples planta, dessa simples poda, que às vezes a gente passa por alguns processos, por algumas perdas, dores, nós somos forjados e é necessário para a gente começar a florescer. Então, eu acho bem interessante essa experiência também, como, né, você falou da árvore transplantada, como Deus assim nos mostra, nos integra, né, através da natureza, essas coisas simples que a gente começa a observar. Verdade. O Edson, você é de onde? Eu sou da Bahia, sou baiana também. Que legal. Qual cidade? Bahia, Desculpa. mais próximo de Brasília. Barreiras, tá, legal. Isso, mais próximo a Brasília. Pois é. Então, esse exemplo que a Edsônia colocou também é excelente, gente, porque, assim, o que é que a nossa cultura apresenta? É uma cultura de produtividade. A gente tem que produzir em alta performance o tempo todo. E aí, quando a gente tem problemas com o tempo, o que é que os coachings vão dizer? Você precisa melhorar a sua gestão do tempo. Então, tipo assim, não é mudar a sua perspectiva profunda sobre o tempo. Você tem que melhorar a forma de que você gere o tempo para ter mais produtividade, né? E quando a gente tem uma árvore, que a gente tem que, por exemplo, podar, a gente vai saber o seguinte, que vai ter um tempo que ela vai ficar, talvez, não tão bonita. E naquele tempo a gente não vai poder ter a folha para fazer o chá. A gente vai ter que esperar. Então, vamos pensar isso na nossa vida com Deus também. Às vezes a gente é muito orgulhoso, gente. Às vezes a gente fica angustiado porque a gente quer produzir mais. A gente quer mais, a gente quer ver logo o resultado. Oh, Deus, eu quero fazer esse negócio aqui, quero ter isso aqui, quero ter essa vitória, eu quero conseguir isso e tudo mais. Só que às vezes é o tempo da poda, ou às vezes não é o tempo da poda, não é a estação, porque tem o tempo certo para as coisas acontecerem, né? Vamos pensar no Salmo primeiro, né? Dá o seu fruto no tempo certo. Quer dizer que vai ter o tempo que não vai ter fruto. E a gente precisa ter contentamento em Deus. No momento da poda, contentamento no momento que floresce, contentamento no momento que frutifica, mas contentamento no momento que não tem fruto, que não tem flor e que não tem nem folha. Nós somos chamados para ter esse contentamento em Deus sempre, né? O que é? É permanecer nele, é não sair. A raiz está lá. Por mais que a planta esteja não tão bonita, mas ela continua ali. E aí, no tempo certo, as coisas acontecem. Né? Gente, quanto mais eu penso sobre esse tema, e agora conversando com vocês, assim, mais eu fico motivado a continuar lendo, pesquisando, porque eu acho muito, muito rico, e eu acho que realmente é uma forma muito privilegiada que Deus nos dá para cultivar a nossa vida com Ele, assim, e encontrar essa vida plena nele. É isso. Obrigado, Edson.
Eu vou fazer um comentário aqui. Eu acho que tem uma questão interessante, às vezes, para refletir, se eu não estou fugindo muito do tema, né? Mas, assim, eu estava tentando pensar em dois lados, né? Ao mesmo tempo que tem esse aspecto que a Edsônia comentou também, que tu ressaltou da questão do progresso, que a gente tem muito, né, nesse sentido da nossa vida e como vida em sociedade, uma visão de progresso que muitas vezes negligencia a natureza. Eu brinco aqui na cidade onde eu moro, né, aqui em Lajeado, tu já conhece, o pessoal talvez não conhece aqui a região no Rio Grande do Sul, uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul. E a gente tem uma peculiaridade aqui na cidade que é interessante, né? A gente fica num vale e tem as regiões mais baixas da cidade, na área central, que é enchente, né? Tem um determinado período do ano aí que chove mais e alaga. E aí o pessoal brinca aqui que foi a sorte da cidade, né? Porque senão não ia ficar espaço para parque ou lugar nenhum, iam construir em todas a área central aqui da cidade, né? Então, acabou ficando essas áreas aí que hoje a gente tem parques e tem áreas verdes, assim, porque o pessoal que faz especulação imobiliária não se interessou em construir ali, né? Então, até para ver que a ideologia assim que a gente tem muito de olhar só progresso é construir, colocar prédio, enfim, não, até o pessoal não enxerga muitas vezes os mesmos que constroem, né, que se tivesse até um parque, mesmo se tu olhar um olhar mais abrangente, né, o cara que é investidor, eu vou construir na frente de um parque, vai valorizar o que eu estou construindo, porque vai ter uma área verde legal e tal, mas o pessoal não tem nem essa visão nesse sentido, mas isso por um lado, a questão do progresso, eu acho que a gente viu, e dentro da igreja, eu acho que a gente tem uma outra questão, né, que existem algumas ênfases, né, eu acho que o Labri faz um trabalho também de tentar tirar um pouco disso, né, mas em alguns movimentos a gente vê, né, principalmente na questão escatológica, né, de que o fim dos tempos está próximo, o importante é falar de Jesus, enfim, e a gente esquece muito de cuidar também desse aspecto mais integral, né, de vivência, enfim, eu acho bem interessante. O Rodolfo, até uma vez, num dos nossos retiros, eu acho que foi, eu não lembro, mas um dos eventos que a gente teve, ele comentou que quando ele estava no Chile, ele comentou estava conversando com uma missionária de lá, e a missionária disse, eu não estou muito preocupado, Jesus vai voltar logo, enfim. Daí ele perguntou para ela, tá, mas e a tua filha, onde é que estuda e tal? Estuda na escola tal, que era a melhor escola lá de Santiago, né, no Chile. Então, tipo, estava se preocupando com a educação da filha, mas não se preocupava com os outros aspectos da sociedade, da natureza, da existência como um todo, né? Eu acho bacana pensar nesses dois lados, nesses dois desvios que a gente tem, né? Um desvio como sociedade, vida, assim, que a gente só se preocupa muito com o progresso, esquece os outros aspectos, de até forma de coerente, e outro aspecto dentro, muitas vezes, da igreja, que a gente acaba tendo esse desvio. Excelentes esses comentários. E esse autor do livro que eu usei assim, como referência, né, o Richard Louv, O Princípio da Natureza, ele não é radical, assim, né? Tipo assim, vamos todo mundo viver em pequenas comunidades no meio das florestas, com casas totalmente feitas com materiais orgânicos, enfim, tem todo, sabe, ele não entra nessa linha alternativa. A ideia dele é integrar cada vez mais a natureza às cidades, né? Então, seria, pensando nessa linha que você falou, né, Jonas, tipo, de uma ideia de progresso em que a natureza não está integrada, ele começa a pensar nisso. Não, se a gente vai pensar num bairro, a gente tem que pensar em ter esses parques, em colocar mais árvores, em fazer esse espaço para que a natureza esteja cada vez mais presente, né? Diferente de uma lógica de progresso, de uma urbanização de concreto, assim, que a gente vai ficando cada vez mais oprimido, né, naquele contexto, assim, né, sem o verde, sem a natureza. E com relação à igreja, você falou um ponto muito importante, essa ênfase escatológica, né? Então, assim, existem em muitos contextos evangélicos que quando pensa em fim dos tempos, pensa assim, não, Jesus vai vir e vai queimar tudo, ele vai zerar tudo, entendeu? Aí, tipo, por que eu vou cuidar da natureza se vai zerar tudo, entendeu? Então, não veem
que a eternidade ela já começou. E Deus já está reconciliando em Cristo todas as coisas, e que haverá uma continuidade nesse processo, né? E que a gente tem uma responsabilidade. Agora, vamos lá, não é a escatologia que eu, digamos assim, abraço, né? Eu sou dessa escatologia mais abrangente, que pensa nessa continuidade. Mas mesmo que você acredite nisso, que no final dos tempos Deus vai queimar tudo e vai zerar tudo e começar de novo, isso não te possibilita se tornar uma pessoa que destrói a terra, porque na palavra de Deus a gente vê que nós somos chamados para cuidar e cultivar do jardim. Então, ainda que no final fosse acontecer isso, isso não nos dá, não nos libera ou nos possibilita nos tornar pessoas que vivem de uma forma desintegrada com a natureza. E principalmente uma pessoa que explora a natureza ou que destrói a natureza, né? Então, a gente precisa pensar muito nisso. Como a escatologia influencia e como a gente deve responder de maneira adequada aos propósitos de Deus hoje, né? Muito bem pontuado. Mais alguém? Oi? Um breve comentário que eu achei muito legal, né? Quando tu citou ali da questão de nominar as coisas e estabelecer essa relação que não tem como desassociar mais. É por isso que naquelas histórias de fazenda, quando uma criança dá um nome para um boizinho que é para consumo de proteína, é mais difícil no momento do abate, às vezes nem abate o animal por causa disso, de criar essa relação. E quando você falou isso, que a gente sempre fica pensando assim, eu aqui, tudo o resto está longe de mim, parece que aproxima tudo mais, né? E por alguns instantes eu quis me imaginar no lugar de Adão, tendo que fazer essa relação e nominar as coisas que não têm nome, e essa dimensão começar a criar, se incorporar, né, no que ele tocava, assim. Foi incrível, assim, muito grato pelo teu exemplo, assim. E realmente a gente se sente participando daquilo que Deus fez. Ele fez os animais, fez a natureza, e ele quer que você continue fazendo coisas em cima disso, transformando, manipulando, enriquecendo, dando a tua contribuição. É muito legal. Eu fiquei bastante impressionado com essa questão de ter que olhar isso para o cotidiano também, não somente para os momentos de contemplação, que vou separar um momento para ir em tal lugar e contemplar. Não, eu posso ver isso, sei lá, amanhã quando eu for trabalhar na rua, eu só me esforço para olhar para algo e perceber. Né? Muito legal. Obrigado pelo teu insight aí, foi maravilhoso. Sim, eu que agradeço a oportunidade. Fiquei pensando, quando você falava assim, né? Deus nos chama para nós expandirmos o jardim. Essa é a lógica. A gente pode até construir cidades, mas a gente tem que fazer isso dentro da lógica do jardim, né? Claro que vai ter o nosso rosto humano, a gente não vai plantar um jardim como Deus planta, porque Deus cria ex nihilo, né? Mas a nossa criação é um processo de expansão do jardim. E aquilo que você falou, eu não vou dizer mais ainda, assim, né? Você falou assim, você conseguiu trazer para perto. Amanhã eu já vou poder fazer isso, olhando para uma árvore, para o sol, enfim. Gente, a gente pode fazer isso já agora. Para um minuto e respira. E presta atenção na sua respiração. Vamos fazer isso agora, sim. Gente, isso é uma coisa muito simples. Mas às vezes a gente vai orar para almoçar, a gente já está tão na correria que a gente nem se dá conta. Parar e respirar. Deus, obrigado pelo... Ó, que sensação boa, agradável. O que é isso? É natureza, é o oxigênio, é o ar. Então, tipo assim, onde a gente está,
Não tem desculpa você falar assim, não tenho planta, não tenho não sei o que, não sei. Aí onde você está agora, você já começa reconhecendo isso, né? Esses aspectos da criaturidade que estão relacionados com a natureza, assim, né? Enfim, eu gosto muito desse tema, acho que deu para vocês perceberem. Falando nisso, eu não sei se eu posso aproveitar aqui e fazer um comercialzinho. Tem alguém que quer falar mais alguma coisa, um comentário? Acho que não, Dani. Tá. Não, o que eu ia comentar é o seguinte, é que eu tenho duas músicas que falam um pouco sobre isso. Uma música se chama Contemplação, que fala sobre esse aspecto, né? Quero ver a beleza como ele viu que era bom, né? Contemplar a natureza e me espantar com imensidão. Quero ouvir em silêncio sua voz na criação. Vocês podem ouvir essa música, só você pesquisar Daniel Matos, o EP Em Busca do Sol, tá no Spotify e nas demais redes. E tem uma outra música também, a música Do Quintal. Ela é bem interessante, porque ela fala um pouco sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça a partir do nosso quintal e olhando, observando os pássaros. Então, a música também tento integrar essa dimensão, né? Então, assim, sugiro que vocês possam ouvir as canções. Peço que vocês deem uma forcinha lá, sigam a gente no Spotify, se puder no Instagram também, compartilhe com os irmãos da igreja aí, porque, enfim, é um trabalho também que a gente faz para a glória de Deus. Se vocês acharem que o trabalho é bom, então nos ajude, nos dê uma força. E se você não gostar de toda forma, não precisa fazer isso, mas ouça pensando nessa palestra, né, nessas duas músicas, a Contemplação e a música Do Quintal. A Contemplação tem até um clipe no YouTube com imagens da natureza e tudo mais. Então, eu acho que vai ser uma experiência legal. Se alguém conseguir pegar aí no YouTube, botar aí no chat, o link, aí o pessoal já vai em cima. Acho que o Kenani colocou aqui no chat. Pronto, tá ótimo. Obrigado, Querelli. E aproveitando antes, tá um pouco tarde, né, mas eu não cheguei a fazer a apresentação formal do Dani no início, né, como ela ele faz parte da casa aqui, praticamente a gente acabou passando essa parte, né, peço desculpas para vocês aí, o Dani, então, ele é doutor em Direito, né, Dani? E também tem essa produção musical, né? Não sei se podemos dizer que é um músico também, então tem essa produção e está na Casa de Labri como obreiro também, né, Dani? Também está como obreiro na Casa de Labri, então Dani é multitarefas aí, além de tudo tem essa qualidade, né? Jonas, na verdade, é um leão na cova de vários Daniéis, né? Sei. É brincadeira que eu faço com ele. Aproveitar só, Jonas, antes de terminar, mandar um abraço aí. Minha mãe está participando da live. Beijo, mãe. Deus abençoe. Espero que seja tudo bem aí na Bahia. Obrigado pela consideração de ficar até esse horário assistindo aí. Legal, dona Sônia. Ficamos felizes aí com a tua presença. Um abraço aí para os baianos também, todos. E que tem mais baianos hoje, né? O Dani conseguiu mobilizar também o pessoal. Isso também é bem positivo, né, dessa proposta, que eu comentei no início, né? A nossa ideia também de manter pelo menos uma abrangência bem maior, né? Consegue ouvir pessoas que no presencial a gente teria dificuldade, né? Mesmo com as limitações que a gente sabe, né? Conhece, né? Tem isso. Não é a mesma coisa do ponto presencial, claro, né? A gente está falando de natureza aqui, mas esse contato pessoal também é uma coisa que não tem como substituir, né? Mas, de qualquer forma, sempre é uma oportunidade também, né? A gente ganha também mesmo contato virtual. Tá ótimo. Só o Anderson que não falou. Você é de onde, Anderson? Sou do Rio. Primeira vez que acompanha os amigos de Labri? Não. Eu vira e mexe, estou entrando aí para estar participando. Acho que desde
do evento, da programação que teve, né, ano passado, da conferência. Aí de lá para cá, comecei a participar praticamente todos os meses. Ah, tá. Não, legal, legal. Que bom, que bom. Você já veio aqui no Labri alguma vez? Ainda não, querendo. Querendo. E aí o que você até falou sobre a questão das universidades, né? A Rural do Rio de Janeiro e a UERJ é fato. Né? Você pega o índice de suicídio na UERJ, que é do lado do Maracanã, é altíssimo. Lá tem suicídio, tinha, né? Quase toda semana eles tiveram que colocar essas telas de proteção que tem nos prédios, eles colocaram essas telas nos corredores, porque as pessoas iam para o 7º andar, iam para o 10º andar e se jogavam, sem cerimônia. E aí eu moro aqui perto, moro na Zona Norte, e aí aqui tem um Parque Madureira. E de fato é isso, né? Você caminha 10 minutos na esteira, é uma coisa. Agora você caminha 10 minutos ao ar livre, com a brisa, com o calor, com tudo. E até mesmo, querendo ou não, a quem não goste, né? Mas a interação com outras pessoas. Né? Você passa daquele tempo e você fica assim, nossa, é diferente. Né? O nosso organismo, de fato, faz bem para a nossa mente, para o nosso coração, e para a nossa fé também, né? Claro. Legal. Muito, muito bacana. É bom, né, ter alguém do Rio, porque aí confirma o que eu falei também, né? Nossa, que é assustadora essa informação aí toda semana. Né? Sim, sim. Eles não deixam ir para a mídia essas informações porque acaba incentivando. Mas só que tem um outro lado, né? Tem que divulgar para poder ter alguém para combater também, para tratar. E o impressionante, né, Anderson, que a Rural, que é muito mais antiga, pelo menos a Tâmata, que foi que estava aqui no Nanotermo de Janeiro, ela falou que não tinha, que ela sabia, não tinha registros. Não tem registro. Né? Lá tem outros registros, por ser uma área mais distante e tudo mais, o índice de assédio é maior, né? Principalmente da questão para o lado feminino. Né? Sim. É um risco maior para as mulheres estarem transitando sozinhas. Mas, tirando essa questão, a questão do suicídio é algo que não acontece por lá. E aí é o quê? O local é totalmente rural, né? É campo mesmo, é aberto, muita árvore, muito... É aquele negócio, né? O intervalo do pessoal é num bosque. Né? Na UERJ, o intervalo do pessoal é entre prédios. Faz toda a diferença. Sim. Então tá, pessoal. Não sei se acho que o Kerani compartilhou o link aí, gente, da música. Aí vocês podem ver lá no YouTube. Não deixa de se inscrever no canal, deixa comentário, curte, compartilha. Estou aprendendo a falar certinho. Aí vocês vão me dar uma forcinha lá. E também tem o link do Instagram ali do Dani para estar ligado do que ele produz também. É muito bom. Gente, já é avançado da hora, né, Jonas? Acho que a gente pode encerrar aqui. Eu vou dar um stop na gravação. Então, espero acertar o botão aqui, tudo certo.